Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre crianças podem absorver o estado emocional dos pais e como isso se reflete nos sonhos delas. Então, acredito que vocês já tenham ouvido aquela história de que quando um filho ou uma filha está em perigo, os pais podem pressentir, principalmente em razão do elo de ligação que há com a mãe. Mesmo se passando anos, mesmo estando à distância um do outro, a mãe pode pressentir quando o filho está com algum problema ou passando por algum quadro precisando de algum tipo de ajuda. Mas e se nós agora invertemos a pergunta? Será que os filhos podem pressentir quando o pai, a mãe, está passando por algum tipo de problema? Está tendo um quadro com um estado emocional alterado? Na maioria dos casos, sim. Então, geralmente crianças pequenas, elas podem sentir e até absorver o estado emocional dos seus pais. Quando o seu pai, quando a sua mãe está com problemas, dificuldades, tensão, estresse, preocupações, nervosismo, irritabilidade, tudo isso afeta o estado emocional deles. Altera, muda até o humor. E as crianças, elas podem realmente absorver isso. Elas podem absorver como se delas fossem tais sentimentos. E não entenderem de onde está vindo, pois afinal, são crianças, não entendem muito ainda a respeito de sentimentos, principalmente sentimentos negativos e pesados como esses. E esse quadro emocional que os pais estão enfrentando pode refletir no sonho delas. E isso muitas vezes já li em relatos dos pais, de crianças que está tudo bem na escola, está tudo bem com elas, com os amiguinhos delas, mas mesmo assim elas têm pesadelos constantes de estarem sendo perseguidas, de estarem passando por alguma situação que elas não conseguem enfrentar no sonho. Claro que o imaginário delas usa as memórias que elas têm, mas o quadro emocional é aquele absorvido pelos pais. Então, os pais que estão passando por alguma dificuldade, alguma situação no momento na vida deles, seja na área que for, profissional, financeira, saúde, e isso altera o estado emocional deles, altera a paz de espírito da casa. As crianças podem ver isso refletido nos sonhos, em razão de absorverem isso, em razão da conexão que tem com os pais. E o que nós precisamos saber como pais para podermos lidar com isso? Porque esse quadro pode sim ser absorvido por elas. Então nós devemos, para evitar todo esse quadro, administrar melhor nossas finanças. Tentar deixar uma base, um apoio financeiro reservado. Nós precisamos mudar nossos hábitos alimentares, melhorar nossos hábitos alimentares, ter uma vida mais saudável, ter decisões mais corretas, mais pensadas, não agir tanto na impulsividade. Nós temos que ser maiores que os problemas e situações que estão afetando o nosso estado emocional como pais. Nós devemos conversar mais com nossos filhos a respeito da vida, contar nossas histórias, fazerem de certa forma e do modo deles, de acordo com a idade deles, entenderem que existem obstáculos, dificuldades na vida e que nós temos que ter coragem de enfrentar. Mas uma coisa nós temos que entender, que as crianças não podem pagar por erros que não são delas. Então tentar evitar o máximo possível situações com sentimentos pesados dentro da nossa casa. Evitar irritabilidade, estresse, negativismo, preocupações em demasia constante
Eu não digo que não vai ter preocupações, não vai ter problemas, mas é a forma como nós temos que lidar com isso. Entender que sim, existem e nós somos maiores que isso. E nós vamos enfrentar e nós vamos vencer, como sempre vencemos. Mas não deixar isso afetar de um modo que altere até o nosso humor e às vezes descontamos nas outras pessoas presentes na casa. As crianças vão sentir tudo isso e, além de sentir, vão absorver isso. As crianças podem entrar num estado de estresse até pior que os dos pais. Passar por situações, absorver esses sentimentos e não saber do que está acontecendo. Então isso se reflete nos sonhos delas. E como eu disse para vocês, muitos relatos que eu já li, que os pais descreveram, enviaram para mim, é de crianças tendo pesadelos, crianças pequenas, 4, 5, 6 anos, e que eles não entendem porque está tudo bem na vida delas. Mas aí, na maneira, no modo como eles relatam o sonho, eles descrevendo, e aí você interpretando, eles dizem, mas não bate com a realidade delas. Mas nós estamos enfrentando situações e problemas que talvez coincidam. Então identificamos qual que é a raiz. É o próprio estado emocional dos pais, ou seja, uma situação que está causando, que está modificando o estado emocional, está deixando os pais meio sem paz de espírito, perturbados, e isso é absorvido, sentido pelas crianças. Todos esses tipos de preocupações, nossas crianças podem absorver e não saber lidar com isso. Não como nós que somos adultos. Nós adultos às vezes não sabemos lidar, mas nós temos um pouco de prática até porque já enfrentamos até coisas piores. Mas e as crianças que nem são delas esses problemas, que nem são elas que estão enfrentando essas situações? Elas estão pegando apenas o reflexo disso e absorvendo. Então, como eu disse, nós temos que administrar melhor nossas vidas. E realmente entendermos que somos maiores a tudo isso que nós enfrentamos. Tudo isso que está causando esses obstáculos e essas dificuldades e que nós vamos enfrentar. E nós temos ao máximo conversar com nossos filhos, com as nossas filhas, de acordo com a idade deles. Deixarem cientes de que a vida não é tão como a televisão, a internet passa. Mas que se a família juntos, se a família unida, ela pode enfrentar. Ela pode tirar de letra. E a vida vai ser assim. E tais ensinamentos elas vão passar para os filhos delas. E assim por diante. Mas o segredo de tudo é o diálogo. É conversar. É fazerem entender todas essas coisas. E acalmarem elas quando elas tiverem sonhos assim. Que tudo vai ficar bem, que tudo vai correr bem. Tanto para elas como para vocês. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar experiências que já tiveram assim, com relação aos sonhos que os filhos de vocês tiveram e de acordo com o momento que estavam enfrentando, seria muito bom para que outras pessoas que estão lendo os comentários aprendessem com o relato de vocês. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!